A nossa história de hoje se passou em Recife e a história é de um religioso que morava nos fundos de uma igreja, muito singela a casa que ele morava, muito simples, com poucos enfeites, poucos móveis, de forma humilde morava esse religioso, um padre que era da comunidade. E a porta dele sempre estava aberta a atender as pessoas que vinham ao encontro dele. E numa noite de chuva, bateram a porta dele. Ele foi atender e um homem todo molhado, sem proteção nenhuma, perguntou: "Eu posso falar com o senhor?" Esse religioso respondeu: "Sim, meu filho, entre, pode falar." E o religioso, quando entrou, caiu de joelhos aos pés desse religioso, pedindo perdão. "Perdão, padre, perdão, eu vim aqui para matar o senhor, mas o senhor não merece morrer, não merece morrer." Esse religioso pegou nos braços do homem, levantou ele e falou: "Que isso, meu filho? Vamos tirar essa roupa molhada. Senta aqui, eu vou te dar uma roupa seca, vou te dar um chá quente e uma comida quente para você não ficar doente." O homem então se sentou. Esse religioso ficou ali cuidando deste homem. E esse religioso não se abalou com isso. Por quê? Porque ele era uma figura conhecida e sabia que não era bem visto em todos os lugares, mas trabalhava pelo bem das pessoas e de todos que vinham ao seu encontro. Esse religioso é Dom Helder Câmara, que foi ordenado padre com 22 anos. À época que ele foi ordenado, só se podia fazer isso aos 24 anos, mas pela sua força de vontade, pela sua iniciativa em ajudar, em trabalhar pela comunidade, foi ordenado 2 anos antes. E daí começou a sua carreira, o seu sacerdócio de ajuda, não de padre, não só de padre, ensinando os cristãos, mas de cidadão, ensinando as pessoas a ser cidadãs, a serem justas. Ajudou muitos pobres, montou grupos de pessoas que faziam trabalhos, fundou associações. Foi quando na sua vinda para o Rio de Janeiro, porque ele foi ordenado em Recife, e foi quando foi uma época da sua vida, veio para o Rio de Janeiro trabalhar também aí como bispo. Nessa época já era bispo e foi engajado em trabalhos sociais e onde foi convidado a ser secretário da Educação. Fez muitos trabalhos sociais no Rio de Janeiro, trabalhos sociais aonde ele morava no Nordeste. Fundou muitas agremiações que ajudavam, como as mulheres bordadeiras, as empregadas domésticas, as mulheres benzedeiras, porque ele era católico, mas ele falava sobre a união das religiões. Ajudou muito a igreja e ajudou muito as pessoas que necessitavam. Não era bem visto pelos políticos porque ele pregava a igualdade. Chamavam ele de comunista.
E ele não se importava com isso. Continuou a tarefa dele, trabalhando, ajudando até o dia do seu desencarne. Foi por muitos anos, trabalhou, foi a ser bispo e bispo do Rio de Janeiro. Depois retornou a Recife e foi com o cargo de bispo também lá de Recife, que ele continuou a trabalhar em prol dos desvalidos. Tinha muita força de vontade, embora não era muito auxiliado pelos órgãos públicos, mas muito aplaudido pela sociedade. Todos gostavam dele. E muito dos trabalhos que ele fez sociais foi uma época que o nosso Brasil estava passando por fases difíceis na política, a época da ditadura militar, mas ele não se amedrontou com nada disso, continuou a sua caminhada e continua até hoje, porque nós que somos espíritas, sabemos que quem faz as tarefas aqui encarnado continua desencarnado, e a notícia que se tem é que ele continua com os trabalhos dele. Tem livros publicados, psicografado, e quem fez o prefácio do livro foi um dos seus secretários, que ajudou ele durante muitos anos, um monge, Marcelo. E esse Marcelo, que é um monge, e o escritor, o médium, mandou o livro para que ele lesse, e mesmo ele tendo essa crença do catolicismo, quando leu, reconheceu que era o mesmo tipo de leitura, de ideias que Dom Helder Câmara teve. E assim ele era muito respeitado e continua sendo respeitado. Ele foi indicado pela primeira vez ao Prêmio Nobel da Paz em 1972, mas não pôde receber porque sofreu ameaça, sofreu pressão, por conta que ele era considerado, não era bem visto aqui no Brasil pelas ideias libertadoras que ele tinha. E fizeram campanha que ele recusou o Prêmio Nobel. Mas isso não fez com que ele fosse indicado mais 3 vezes. É o único brasileiro que foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. E um homem que tem histórias de amor, histórias de luta pelos mais necessitados. E o que ficou muito famoso, os seus casos e as suas frases. Eu vou ler uma delas que é muito interessante. Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Outra frase dele: o verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem pobres e outros ricos, e que os pobres devem aceitar a pobreza como vontade de Deus. E outra frase dele: Deus não exige de nós êxitos e vitórias. Deus Ele quer que trabalhemos pelo bem. Então, termina a nossa história de hoje, que é fatos, que até hoje existem instituições lá com o nome dele, de Dom Helder Câmara, um homem que fez a diferença, porque às vezes na nossa vida procuramos exemplos, procuramos inspirações. É só nós olharmos para o lado, às vezes está do nosso lado a inspiração para que façamos o melhor, para que façamos o que deve ser feito segundo os ensinamentos de Jesus. Então, que olhemos do lado, que sempre acharemos inspirações. E esse nome é uma inspiração
para nós, porque independente da religião dele, ele pregou igualdade, amor e fraternidade. Então, que seguimos esses exemplos, que para que nós possamos, na nossa vida, na nossa caminhada, ser pessoas melhores. Que Jesus nos proteja, que Jesus nos abençoe e gratidão sempre.